Vamos dar início à segunda mesa redonda do dia com o tema Como aumentar a ciberresiliência das organizações. O painel é composto por José Alegria, CISO da Altice, Paulo Muniz, Director de Information Security and IT Risk da EDP, João Camões, chefe da Divisão de Estruturas de Comunicações e Segurança da Secretaria-Geral da Economia, e Bruno Mendes, Senior Sales Executive da Dell Technologies. Muito bom dia a todos. Vamos então falar da ciberresiliência. Já tivemos aqui algumas apresentações sobre o tema, ou que pelo menos tocaram no tema. E sem perder muito tempo, porque temos apenas 28 minutos e de certeza que conseguimos encher a manhã inteira só com o tema, eu vou começar por perguntar ao Bruno Mendes, da Dell. Recuperar rapidamente em caso de desastre é uma necessidade para qualquer organização e este desastre pode ou não ser um ciberataque. Tecnologicamente, quais é que são as estratégias que podem ser utilizadas para melhorar esta componente? Bem, antes de mais, bom dia a todos. Existem várias, como é óbvio. E o grande problema que existe ao dia de hoje, na minha opinião, é que quando falamos sobre cybersecurity é um mundo. Hoje de manhã tivemos a falar imensas pessoas com backgrounds completamente diferentes e a realidade é que cada vez mais existe quase uma zona cinzenta do que é que isso significa. Quando estamos a falar sobre resiliência, é sem dúvida a capacidade que nós temos, e acho que vocês concordam comigo, de, independentemente do que acontecer no vosso ecossistema, seja ele qual for, vocês terem uma capacidade real de recuperar informação em tempo útil. Ponho a situação em que muitos de vocês já se encontraram, de perderem toda a vossa realidade, tudo aquilo que dá estrutura à vossa infraestrutura de produção, da vossa realidade, e terem que recuperá-la em tempo útil. Portanto, quando falamos em estratégias, na minha opinião, é a capacidade, sem dúvida, de ter um ecossistema de rápida recuperação da realidade produtiva, daquilo que dá negócio, daquilo que, obviamente, faz o vosso mundo e o nosso mundo continuar a trabalhar e a funcionar. Acho que esse é um grande ponto, é focos em recuperação em tempo útil. Esse é o drive. Paulo, nós por vezes falamos de ciberresiliência apenas como um tema tecnológico, mas não é apenas sobre colocar tecnologia para resolver os problemas. Como é que se leva a ciberresiliência para os processos de negócio? Então, muito bom dia a todos, obrigado pelo convite. Sim, a ciberresiliência, ou melhor, a resiliência, né, que é uma propriedade muito conhecida dos sistemas e que existe até na própria natureza, deve existir, eu diria, de cima a baixo, portanto, desde a parte mais tecnológica, desde as operações, desde o desenvolvimento das aplicações, até, obviamente, os serviços de negócio, não é? Porque realmente hoje existe a noção de que há uma confiança cega em alguma coisa, no éter, que é os sistemas de informação, em que esses sistemas ou nunca falham, ou quando falham nós chateamos o pessoal das tecnologias e aquilo volta acima, ou desliga-se e volta a ligar e aquilo volta. Mas às vezes volta-se a ligar e aquilo não anda. Portanto, depois há um processo de negócio que serve a sociedade, que serve os clientes, mas no nosso caso até é mais do que os clientes, e de alguma forma aquilo tem que acontecer. E pode não acontecer ali naqueles sistemas que naquele momento não estão a responder. Portanto, o que é que tem que acontecer? Algo que algumas organizações já estão muito mais preparadas, porque até têm outras exigências, mas que todos nós, como sociedade, até como país, até como Europa, e já agora, ser mais poético, até ao nível global, temos que nos preparar, que é ser resilientes, ter soluções alternativas. Portanto, ou seja, pensar a resiliência ao nível do negócio. Como é que podemos fazer isto nos negócios e como é que nós, no papel de cyber, para não desligar, podemos fazer isto juntamente com os negócios? Essencialmente em dois pontos, em dois momentos no tempo na organização. O primeiro, quando nós fazemos aqueles famosos Business Impact Analysis, e que perguntamos, ou pelo menos depende das organizações, no nosso caso nós fazemos isso porque vamos focados para as tecnologias de informação e perguntamos os famosos RTOs e RPOs e dizemos assim, quanto tempo é que esta aplicação pode estar em baixo? E de forma a não ter um prejuízo de X, ou outro critério qualquer. E é nesse momento que realmente
devemos alertar, e acho que essa consciência acaba por ser natural, que existem processos alternativos para quando essas aplicações ou esses sistemas estão em baixo. O outro momento, dentro das organizações, em que nós também temos responsabilidade de criar esta awareness, para pensar esta resiliência ao nível do negócio, que até pode passar por coisas que não são como sistemas, não é? Como fazer o trabalho em papel ou outra coisa do género. É o momento dos exercícios. Pronto, os exercícios que devem ser exercitados, são momentos em que nós devemos pedir, portanto, devemos ser o mais real possível e devemos, portanto, tentar simular situações onde os processos e os serviços do negócio são realmente afetados e depois acaba por se pensar em soluções alternativas. Só para terminar, para não me alongar demasiado, são momentos complicados porque normalmente nos exercícios ninguém quer fazer exercícios à séria, todos nós sabemos, é muito complicado fazer exercícios à séria, portanto há aqui este esforço para os levar no mais real possível. Mesmo como exemplo, e terminando, eu lembro, por exemplo, no caso que nós temos, portanto, redes de tecnologias de informação e redes OT, que elas controlam todas as coisas que se mexem, portanto, uma forma de fazer exercícios, portanto, será tipo desligar, não é? Portanto, fazer a conexão. E como há processos transversais, porque hoje em dia o mundo assim existe, ver como é que aquele lado sobrevive durante uns tempos. Agora, é difícil fazer isto com o verdadeiro realismo, como todos sabemos, talvez com os digital twins e outras soluções. E é só para já. Obrigado, Paulo. José, o ano passado, nesta conferência, na primeira edição, falou de doutrina ativa. Como é que esta doutrina ativa se aplica à ciberresiliência e quais são os temas que devem ser abordados? Bom, especialmente para organizações, multi-organizações complexas, o responsável, o governador da política ou da estratégia da cibersegurança, chamamos de CIS, não é? Mas tem que ser um bocadinho mais do que isso, para convencer e evangelizar quem tem o dinheiro e quem manda, tem que criar um instrumento linguístico, como eu utilizei, que é, chamo-lhe uma doutrina. Tem 5 pilares. Tem um que é a governança, para explicar às pessoas respectivas, a todos os níveis, o que é necessário. Governança, eu já vou voltar lá, é o pilar essencial. Sem governança não há budget sustentável, não há meios, não há direção. 2 dimensões que são inibidoras. Uma, prevenção ativa, que tem, por sua vez, 4 componentes: superfície externa, superfície interna, supply chain e, finalmente, pessoas, as unidades de carbono. Quer internas, quer externas, incluindo a própria Comissão Executiva. Depois temos a proteção ativa, que significa, pelo menos, não conseguimos inibir que um ataque se materializasse, que é o objetivo da prevenção. O ataque materializou-se, mas pelo menos ficou contido, não se propagou excessivamente. São inibidores. Finalmente não, a 4ª dimensão é uma que tem sido uma vergonha para a nossa profissão, que é ser pelo menos capaz, não conseguir inibir, não conseguir conter, pelo menos detectei a tempo e horas e contra-respondi em tempo útil. A maior parte dos ataques que apareceram nos jornais foram detectados pós-factum. Pós-factum. É fácil detectar um ataque quando a empresa está nas couves. Certo? É o CEO a telefonar ao CIS, coitado da corda, e não tem um bilhete só de ida para a Venezuela, para se ir embora. Finalmente, tudo correu mal. Pelo menos tem que saber recuperar a entidade. E aqui temos que estar conscientes, na componente de empresas tecnológicas, de alguns ecossistemas nevrálgicos. Active Directory. Se nós não conseguimos proteger contra ataques e se tudo correr mal, recuperar em 2 horas a Active Directory, podem estar, como em alguns casos, uma semana a tentar recuperar a empresa. A seguir, os backups. Hoje é a mania dos backups todos live. Está tudo em server farms. E ainda por cima em ambientes Windows. Se houver um zero ataque, os backups também vão. Os sistemas de reposição de software. Portanto, há um conjunto de coisas básicas. Não é preciso um plano de business continuity, que nunca é provado. Porque ele é tão draconiano, é tão pesado, é tão grande, que nunca há dinheiro para implementar o plano. Pensamos militarmente, os mínimos olímpicos. Voltemos agora à governança. Primeira questão, não há silver bullets. O governador desta doutrina tem que saber isso. Não há silver bullets. E, meus caros, outra má notícia, também não há silver buzzwords. Hoje não há ninguém que não seja especialista em inteligência artificial e machine learning. E em cibersegurança. E isto gera o quê? Não é fake news, é fake knowledge. E o fake knowledge, perante as crendices todas, toda a gente é especialista. O que torna difícil ao governador gerir as expectativas e comunicar com quem direito. Porque eles próprios, nas comissões executivas, já foram influenciados por toda a gente é especialista. Aliás, nos ataques que vocês viram, quantos especialistas apareceram na televisão. Outra coisa, há uma noção que é o Mark Twain Trap.
Não é aquilo que vocês não sabem que vos vai tramar. É aquilo que vocês têm certeza que sabem que vos vai tramar e que não é. Tem tanta certeza que é, mas afinal não é. Olha, muitos dos ataques vêm por aí. Segundo, um governador desta doutrina não pode estar preocupado com tudo. Sabem o que é que significa preocupado? É estar pré-ocupado. Uma pessoa pré-ocupada com este ruído todo é um totó. Não serve para governar a cibersegurança numa organização. A pessoa tem que estar friamente e paranoico naquilo que importa. No meu caso, é ransomware, wipeware, ataques com exfiltração significativa de dados que possam comprometer a nossa posição no RGPD, mas não é muito mais. Nós somos atacados todos os dias na Altice. Todos os dias. Com sucesso alguns, mas contido e não. Outra coisa, o CISO não pode ser Pedro Lobo. Ele tem que ser paranoico, mas contido, em silêncio, need to know. E tem que fundamentar a sua discussão com a Comissão Executiva com números, com métricas, com um sistema analítico sólido. Caso contrário, o Pedro Lobo funciona uma vez, aumenta o orçamento. O Pedro Lobo funciona 2 vezes, aumenta o orçamento. E outra coisa que o CISO também tem que fazer, garantir que a doutrina é executada. Porque nós estamos todos a verificar que está a aparecer excesso de dinheiro nos orçamentos de cibersegurança. E depois vamos ver que os projetos não são terminados. E, portanto, quando de repente o CFO percebe que há surplus nos orçamentos do CAPEX, particularmente, o OPEX, olha, ele queima o dinheiro, pode não ter produzido nada de útil, mas o dinheiro foi queimado porque as pessoas consomem isso. Agora, o CAPEX fica. E quando aparece isso, depois tem uma parte negativa. Portanto, nós temos de ter um discurso. Porque eu consigo explicar este conceito de prevenção ativa, proteção ativa, o treino dos empregados com ataques de phishing mensais, até o CEO cai no ataque. Por sua vez, tem um vídeo. Portanto, esse tipo de awareness, melhorar, diminuir a ingenuidade das pessoas na empresa, isto começa a ser parte de uma... Agora, sabe qual é o meu orgulho? Minhas próprias filhas já falam da doutrina. Até aos jornalistas. Obrigado, José. João, o José acabou aqui, o último ponto foi elevar o conhecimento dos utilizadores. Como é que se alteram esses conhecimentos dos utilizadores, sejam mais elevados, ou mais elevado na cadeia, ou até o mais baixo? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Depois do Zé, quase tudo foi dito, fica muito pouco para dizer. Eu diria que com uma estratégia multifacetada, primeiro numa avaliação das lacunas do conhecimento, a partir desses resultados ter programas de formação personalizados e imersivos. Temos depois passar a cibersegurança para a ordem do dia, não criar eventos nem formações que são atos isolados, mas ter um processo contínuo de aprendizagem, pôr na prática do dia-a-dia as ferramentas, as ações de cibersegurança e ciberhigiene que permitam com que a segurança seja um tema de facto, que isto não acontece na cultura organizacional de muitas das nossas organizações, passa pelo INASM, quer sejam privadas, quer sejam públicas. E voltar a repensar isto todos os dias. Portanto, até os próprios recursos humanos têm que começar a pensar de uma outra maneira e colocarem estes temas na própria contratação de recursos. Só assim se consegue, com uma estratégia completa, elevar o nível de ciberresiliência de uma organização, independentemente, seja pública ou privada, havendo desafios próprios das administrações públicas. Bruno, eu vou voltar aqui um bocadinho à tecnologia, porque parece-me óbvio porque o isolamento e a imutabilidade dos dados são pontos-chave, ou podem ser pontos-chave para a recuperação de ciberataques, sendo que as organizações portuguesas já estão a apostar neste tipo de soluções, já estão a apostar, mas ainda não está no nível ideal, como é que está?
Bem, estamos aqui 4 pessoas com opiniões super interessantes sobre ciberresiliência e cibersegurança. E é super engraçado porque todas as pessoas têm uma opinião. E provavelmente todos vocês, quando falam sobre a cibersegurança nas vossas instituições, nas vossas organizações, têm já um mindset, já pensaram, já refletiram sobre o assunto. Isto é super engraçado e não é algo que nós, na DEL, encontramos todos os dias quando estamos a falar com pessoas que obviamente têm esse problema, têm que lidar com esse problema. Seja a nível de negócio, como o Paulo disse, ou seja a nível mais estrutural, de convencer uma administração e a pensar mostrar uma administração que necessita ter aquele gap, ou tem um gap real em termos de ciberresiliência. E depois também se falou aqui sobre business continuity. São coisas completamente diferentes, antes de mais. Grande parte das entidades com que a gente tem negócio, a realidade de uma business continuity não tem nada a ver com ciberresiliência. Aliás, quanto mais agressivo for uma realidade de business continuity, pior é um caso de uma ciberincidência. Acho que é fácil de perceber porquê. O que acontece de um lado, acontece imediatamente no outro. Ciberincidência é uma preocupação completamente à parte. Quando estamos a falar no mundo de ciberincidência, por si só, existem várias preocupações que têm que ter. Se vocês pensarem de que, se as vossas organizações forem atacadas por malware, ransomware, eu diria que é relativamente, não é realmente o caso que tem acontecido muito em Portugal, tem sido interno, tem sido as pessoas internas das instituições, grande parte das vezes, e depois com outros tipos de incidências. Se vocês pensarem que se não tiverem dentro das organizações um sítio que está 100% isolado, e respondendo à tua pergunta, 100% imutável, e com uma capacidade analítica, e hoje de manhã se falou sobre IA, de aprendizagem diária, de que a vossa informação, quando está naquele sítio, permite uma recuperação real das vossas infraestruturas, vocês não têm nada em termos de ciberresiliência. Se vocês não têm dentro de casa um sítio onde vocês sabem que a vossa informação está 100% resiliente, ou seja, em caso de qualquer ataque, seja qual for, seja natural ou não, seja uma ciberincidência, malware, ransomware interno, se aquele sítio vos permite recuperar em tempo útil, falou sobre AV, falou sobre aplicações de negócio, se vocês esse sítio não existir, vocês têm um problema, vocês têm um desafio, vocês têm algo que têm que pensar e refletir. E depois o ecossistema de processo de decisão existe muito. Obviamente que, quando estamos a falar em frameworks que existem, NIST, DORA, Shelter Harbor, seja lá qual for essas frameworks, ajuda-vos a, obviamente, guiar qual é o vosso processo de decisão. Mas, mais uma vez, vocês vão cair num processo de decisão que é, eu tenho que ter um sítio que permita realmente recuperar a vossa informação. Isso, 30 segundos. Sim, se houver guidelines específicos das instituições para ter algo de ciberresiliência, que estão regulamentados, por exemplo, agora com o NIS 2, existe um esforço significativo nas instituições portuguesas para isso acontecer. Se isso acontece ou não, isso é outra luta. No mundo privado, é um best effort. É a minha realidade, o meu negócio desaparecer amanhã, como é que eu vou à administração dizer eu perdi tudo? Portanto, estas duas realidades do mundo privado, do mundo público, varia muito, mas acho que cada vez mais vão estar melhores, porque vai haver essas frameworks, o artigo 65 que a gente fala, vai tornar isso mais real, mais palpável. Vai haver algo que vocês permite ter este guideline. Como é que eu faço nas instituições para ser resiliente? Eu pego neste ponto do Bruno sobre instituições ou organismos e empresas privadas, peço desculpa, empresas privadas e organismos públicos, para perguntar ao João a administração pública como é que está em termos de ciberresiliência, está ao nível de uma grande organização, como é que estamos nesse, qual é a realidade, no fundo? Eu começava por uma espécie de uma chalaça. A administração pública é a maior sim, empresa que nós temos. Tirando isso, temos dificuldades naturais porque temos vários procedimentos que ainda são mais ou menos arcaicos, mas eu diria, e porque o tempo está limitado, dizer o seguinte: tanto as grandes organizações públicas como as pequenas, como as privadas, como as semi-privadas, têm o mesmo problema, que é a falta de cultura organizacional e uma falta de cultura cívica que se possa aplicar a estes temas. Se nós não conseguirmos elevar o nível básico do conhecimento, o nível básico da nossa atitude perante os problemas, nós não vamos conseguir chegar a lado nenhum, independentemente dos constrangimentos
que existem na administração pública, que têm regras que não são tão desfasadas com o mercado. Estamos a trabalhar com regras de competitividade e garantias que não existem, porque o mercado mudou, adaptou-se e o legislador não. Paulo, o João falou aqui da cultura organizacional, que é naturalmente uma coisa que tem de existir em termos de cibersegurança. A ciberresiliência tem de ser levada para o desenvolvimento do negócio, porque, como já foi referido, até creio que foi o próprio Paulo, isto não é um problema só do IT, não é um problema da cibersegurança. Como é que se pode alcançar isso? Como é que se pode levar, de facto, a ciberresiliência para o desenvolvimento do negócio? Bom, assim, eu já disse os 2 pontos no momento, portanto, essa pergunta acaba por tocar um pouco sobre a outra, ou pelo menos responder na outra parte desta, como quer dizer. Mas há que levar, portanto, 5 princípios que eu acho que são básicos e que também não são de outro mundo, porque estão exatamente nas frameworks e, portanto, a continuidade do negócio, efetivamente, é uma das ferramentas, faz parte das questões de resiliência, entre outras coisas, dentro da adaptabilidade, etc. Mas os 5 princípios básicos. E o primeiro, aqui, também foi muito bem ilustrado aqui por José Alegria, pelo meu amigo José Alegria, que é, por outras palavras, ele disse isto, focar no fundamental. Ou seja, focar no essencial. Não dá para focar em tudo com a mesma... É normal, não é? Não tenho um polícia em todas as portas, acho que é... E é isto perto, se quer-se tocar em muita coisa, não, deve-se focar no fundamental. E isto deve estar, portanto, deve ser comunicado na organização. Eu acho que, de certa forma, isso vai acontecendo, porque as pessoas veem que não têm tempo para tudo e isto acaba por haver uma higiene quase natural, mas focar no fundamental, ou seja, as joias da coroa é um dos princípios. O segundo, um outro princípio é arquiteturas modulares, que, mais uma vez, isto vem muito nos sistemas, mas podemos falar a níveis até de arquiteturas nas organizações. São temas giros, mudamos do carbono, mudamos do chip, do silício para o carbono, mas existem aqui coisas muito interessantes nas arquiteturas. E aqui, já agora, descendo nos sistemas, eu acho que há uma oportunidade de ouro na parte que nos traz também mais uma diferente risco, que é no move para a cloud. Quer dizer, se nós vamos iniciar um move para a cloud, e todos vamos aceitar isto como um desígnio e como uma realidade da qual não nos podemos fugir, não vamos discutir, não é aquilo que está em cerne a discutir esta parte, mas o move para a cloud tem que ser aproveitado para fazer arquiteturas resilientes e arquiteturas robustas. É fundamental porque é greenfield. A não ser que se faça o lift and shift, é greenfield. E é fundamental esse momento. Uma outra questão é esperar que os nossos adversários evoluam, porque é assim, a inteligência artificial, ainda há bocado o meu amigo David, que há de estar alguns aí, falou que nós estamos mais à frente do lado da defesa. Eu não sei porque eu não conheço os atacantes, estou do lado bom da força, mas imagino que os atacantes estejam a potenciar bastante a inteligência artificial e, portanto, nós temos que assumir que eles vão fazê-lo. O deepfake é o exemplo mais óbvio para todos. Mas existem, de certeza, outras técnicas que eles devem estar a abraçar. Depois é assumir que o adversário está na nossa rede. E isso aí não há muito a fazer, porque eu acho que se nós temos a conceber desenhos, e nem é questão só do adversário, é que something will happen, um act of God pode acontecer no negócio e, portanto, algo vai acontecer. Portanto, temos que pensar que algo vai acontecer. Todos andamos com estas ideias que o mundo é instável, etc., portanto, os ciberataques, mas também por natureza outros conflitos no mundo, as pandemias, etc., portanto, nós temos de ter a certeza que vamos ter que desenhar sistemas e organizações sabendo que algo vai acontecer. Portanto, e a difusão destas ideias, não é? Através de todos os meios que as organizações têm para comunicar e que o fazem incessantemente todos os dias, portanto, é a forma de chegar à organização. Porque isto, para terminar, tem que estar dentro do DNA da organização, porque só assim é que as coisas funcionam, quando estão dentro do DNA, porque quando elas são by the book, obrigadas, o mais natural é que elas sejam esquecidas, até porque depois não são as primeiras coisas que nos ocorrem à nossa mente quando estamos em trabalho. Obrigado, Paulo. José, há pouco falou de alguns ciberataques que a própria empresa só sabe depois de ele acontecer. Como se pode garantir uma abordagem holística e proativa e não ad hoc? Creio que ainda temos algum tempo para esta pergunta e eu não queria deixar de fazer. Vamos cá ver. Aqui é uma das áreas onde a tecnologia é essencial. Já cobrimos o problema da prevenção, que também tem tecnologia envolvida, parte das pessoas não tem. Tem a ver com a melhoria do seu ADN e diminuir a sua ingenuidade globalmente. A proteção tipicamente é fortemente baseada em tecnologia, mas a detecção atempada e a contra-resposta imediata, essa sim, estamos a lidar com processamento de eventos em tempo real, massivos, e aí há investimentos que são essenciais, nomeadamente investimentos em tecnologias
desculpem as buzzwords, XDR-EDR, em tudo o que é dispositivo numa organização, com motores de correlação adequados, afinados, com automação de processos, porque há um problema do cansaço dos alarmes. Eu vi é um problema do CISO também, garantir que a tribo, sabe que os técnicos muitas vezes na cibersegurança são primas-donas, muitos deles é assim, e nós temos que saber gerir primas-donas. E primas-donas gerem-se com processos sólidos, em que eles se envolveram a desenvolver. Porque se nós não tivermos boa qualidade dos dados capturados, bons modelos analíticos de comportamento dos colaboradores, mais bons motores processuais para responder a esses eventos, vai acontecer isso. Já está cansado do alarme, já vi aquilo 4 vezes e olha, este era a sério. Pumba, quem liga é o CEO a dizer que a casa está em baixo. Portanto, é um trabalho enorme, é extremamente labor-intensive, tem uma parte tecnológica fortíssima, mas depois a afinação destes processos, afinação que é contínua, porque as táticas evoluem. Portanto, é a única maneira, não há com gente treinada, e cada vez há menos recursos competentes nesta área, e, portanto, as empresas pequenas que não têm estes serviços têm que os subcontratar, porque não vão ter hipóteses nenhumas de o fazer sozinho, mas isso é technology intensive e knowledge intensive. Knowledge não é fake knowledge, é verdadeiro. Eu diria que há aqui uma área em que os CISOs responsáveis devem começar a aprender, nem que seja como hobby, que é cibercriminologia. É fundamental que a nossa profissão saiba os grupos de cibercriminosos, qual é o modus operandi deles, como é que se pode detectar o footprint deles. Por caso contrário, Paulo estava a dizer que não sabe como é que os cibercriminosos atuam. Então, nós não podemos continuar assim, nós temos que começar a conhecer. E aí, as ligações Europolos da vida, PJ, pode ser importante. Nenhuma das universidades em Portugal tem uma disciplina, ou tem dentro da área da ciberengenharia, aliás, não se pode meter o recio na peteja, não é uma cadeira que vai meter todo o conhecimento de ciber. É a mesma coisa que formar um general numa cadeira de 6 meses. Cibercriminologia, é útil aprenderem. José, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, João. Obrigado, Bruno. Eu vou dar por encerrado esta mesa redonda. Eu creio que foi bastante interessante e vamos seguir com o programa. Creio que só tirar uma foto. Obrigado.